O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando, quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela. Não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos, e eles ficarão curados. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que o acompanhavam. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Reverendíssimos padres redentoristas e todos os sacerdotes e diáconos, reverendíssimas irmãs da Congregação do Divino Amor e todas as religiosas e consagradas, fiéis cristãos e cristãs desta paróquia e deste santuário, romeiros e romeiras, peregrinos e peregrinas de Nossa Senhora da Conceição do Morro, ministros e ministras da comunhão, da música, da liturgia, coroinhas, voluntários e voluntárias no serviço dessa festa, pessoas dedicadas à Comissão de Vida e Família, de modo especial SC, Pastoral Familiar e equipes de Nossa Senhora. Todos os que nos assistem pela TV Pai Eterno, pela Rádio Olinda, pelo YouTube deste santuário. No ano de 2008, eu era o pároco desta paróquia e nós realizávamos a primeira festa dentro dessa igreja, que havia sido inaugurada em 8 de agosto
daquele mesmo ano. Um grupo de 30 romeiros que vinha de Igaraçu, onde sou pároco agora, vinha em peregrinação quando no viaduto Jardim Paulista Baixo, um carro desgovernado os atropelou e matou 7 desses romeiros. Uma semana depois, fomos com algumas pessoas deste santuário para a missa de 7º dia, campal, na frente da igreja dos Santos Cosme e Damião de Igaraçu. E diante daquela tristeza e consternação, eu perguntei a Deus, o que é que eu posso dizer a esse povo? E surgiu uma palavra de Dom Helder Câmara, que dizia, quanto mais escura é a noite, mais luminosa será a madrugada do novo dia. Nós estamos, irmãos e irmãs caríssimos, no meio de uma longa noite, uma crise econômica que tem várias razões e trouxe de novo o Brasil para o mapa da fome. Uma eleição presidencial que gerou profundas e violentas divisões, desde os núcleos familiares até mesmo dentro das comunidades religiosas. Uma guerra na Ucrânia que cada dia ameaça se espalhar pelo mundo. Sequelas da pandemia que destruiu vidas, trabalhos e projetos. Quem aqui pode dizer que não perdeu ninguém nesses 3 anos de pandemia do Covid-19? Um amigo, um familiar, ou algo, um trabalho, um projeto, uma viagem, um curso, um patrimônio. Parece que eu estou marcando essa reflexão com os tons apocalípticos próprios das últimas semanas do tempo comum, perto da festa de Cristo Rei. Mas eu queria recordar a palavra de Jesus que diz, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai vossa cabeça, porque a vossa libertação está próxima. De fato, o cristão e a cristã não podem baixar a cabeça diante das batalhas da vida, pois sabemos que já temos a vitória garantida. É Jesus quem diz, coragem, eu venci o mundo. Mas é necessário lutar e atravessar essa noite fechada e quase sem luz. Ao olharmos para Nossa Senhora da Conceição, a vemos com a lua debaixo dos pés. Esse é o símbolo do mundo que passa, no qual se sucedem altos e baixos, como nas 4 fases da lua. Às vezes nossa lua está cheia, como a vida quando dá tudo certo. Às vezes está minguante, quando as coisas começam a sair errado. Às vezes a lua fica nova, totalmente escura, quando tudo dá errado. E de novo se torna lua crescente, quando as coisas começam a fluir e se resolver. Mas acima dessa inconstância, desse vai e vem da vida, temos a figura da Virgem Maria, que é, como nos diz São Bernardo de Claraval, um farol, uma estrela fixa que guia nosso barco no meio das tempestades da vida. Diz São Bernardo, olhai a estrela, ela é Maria. Ela nos aponta o porto seguro e ensolarado que é Jesus, o sol da justiça que nos veio visitar. É esse divino Salvador que cura nossas feridas, que recompõe nossos lares feridos, que nos fortalece na crise. É Ele que devemos anunciar ao mundo. O Evangelho nos cita as palavras de Jesus, que dizia, que mandava e que manda ainda hoje, ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. O bonito é que é um mandato que começa com Maria Madalena. Ela foi dizer a eles. Depois a 2 apóstolos. Depois aos 12 apóstolos. E por fim a todos e todas, a cada um de nós. Anunciar esperança e alegria. E para onde Jesus nos envia? Não há limites, não há fronteiras. Nos envia a todos, a servir a todos, a animar a todos, a oferecer salvação para o povo sofrido. Há um belo texto
do padre Reginaldo Veloso, que em paz descanse, intitulado A Liturgia do Samaritano, que nos diz que não devemos esperar mais para começar a missão. Padre Reginaldo Veloso dizia, abre aspas, talvez já lhe passou pela cabeça ser sacerdote ou mesmo sacerdotisa, quem sabe? Não espere por ordenação, a ordem já foi dada. Alguém está à sua espera. Faça-se quanto antes um dom de Deus, um sagrado dom para seu próximo, para seu povo, um dom do povo para seu Deus. Deixe Deus habitar em seu coração. Seja você mesmo, você mesma, uma tenda de reunião, fincada no meio do povo, um ponto de encontro para os que estão dispersos e na solidão. E deixe a boa nova fluir de dentro do seu peito, como água viva a jorrar de fonte perene para os que têm fome e sede de justiça. Entregue já a sua vida a serviço dos últimos, dos sem, dos excluídos, da mãe natureza e extinção. Ouse mais, seja um pontífice. Não espere por eleição, consagração ou coisa que o valha. Você já foi eleito e consagrado. Você já foi eleita e consagrada. Comece logo a fazer entre o céu e a terra, entre Deus e a humanidade, uma ponte entre irmãos e irmãs. Seja você mesmo, você mesma, esse traço de união, essa presença solidária que tanto faz falta, especialmente para os que estão caídos, semi-mortos, à beira das estradas do mundo. E a sua adoração, em espírito e em verdade, consistirá em descer de alguma pretensa altura, debruçar-se sobre a dor e a humilhação, curar todas as chagas com azeite da humana ternura, com vinho da alegre esperança, fazendo a vida emergir dos porões, desabrochar ao sol e expandir-se pelos vales e colinas para a glória do Criador e Pai. São estes os adoradores e adoradoras que o Pai procura. Pelo menos assim entendeu e fez o divino samaritano Jesus. Essa foi a sua maneira de ser ao mesmo tempo templo, sacerdote e sacrifício. Ele nos mandou repetir em sua memória: vá você e faça o mesmo. Fecha aspas no texto do padre Reginaldo Veloso. Cada um de nós, minhas irmãs e meus irmãos, temos essa ordem dada por Jesus: vai e faze o mesmo que eu fiz. No fim da Segunda Guerra Mundial, uma catedral da Alemanha estava em ruínas. E encontraram a imagem do Cristo crucificado, sem braços e pernas. E deixaram-no assim, para nos recordar que nós somos os braços com que Cristo abraça o mundo. Nós somos as pernas com as quais Cristo caminha nesta terra. Nós somos as mãos com as quais Cristo acaricia o mundo. O Papa Francisco nos tem recordado e gritado o desejo dessa igreja samaritana. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e lameada, por ter saído às estradas, do que uma igreja enferma, pelo fechamento e comodidade de se agarrar às suas próprias seguranças. A igreja no Brasil e a nossa arquidiocese de Olinda e Recife tem feito eco dessa voz e desse desejo. O 18º Congresso Eucarístico Nacional teve como lema pão em todas as mesas e fazia a prática do texto dos Atos dos Apóstolos. Repartia o pão com alegria e não havia necessitados entre eles. O tema da campanha da fraternidade do ano que vem, 2023, será Fraternidade e Fome.
E o lema, dai vós mesmos de comer. Essa é a preocupação da igreja, que é a preocupação de Jesus com o povo sofrido. E isso é o puro evangelho encarnado na prática. São Francisco de Assis dizia, pregue o evangelho em todo o tempo e, se necessário, use palavras. Isso é um sinal de que a evangelização não ocorre somente com o microfone na mão e uma Bíblia na outra, mas com a vida que evangeliza. A equipe da Festa do Morro, neste ano 2022, escolheu como um tema, com a Imaculada Conceição do Morro, caminhar juntos, em comunhão, participação e missão. E como lema desta noite do novenário, caminhar juntos, como família de Deus, para anunciar Jesus Cristo ao mundo ferido. Essas três palavrinhas, comunhão, participação e missão, vão dar a tônica do caminho feito pela igreja e renovado com o sínodo da igreja, caminhar juntos. Dom Helder Câmara, Raul Seixas ou Yoko Ono diziam, um sonho sonhado sozinho é apenas um sonho sonhado junto é realidade. Queremos caminhar juntos para fazermos mais e melhor. Queremos que essa seja a meta das comunidades cristãs, comunidades missionárias. O cristão é chamado a comprometer-se com a tarefa diária de levar o evangelho às pessoas com as quais se encontra, aos mais próximos e aos mais distantes. São Paulo diz a Timóteo, proclama a palavra de Deus no tempo oportuno e no tempo inoportuno. Só podemos imaginar uma comunidade de fé que segue os passos de Jesus se vamos ao encontro do outro, do seu lugar concreto, anunciando o Senhor Jesus de todas as formas possíveis. E como nós podemos evangelizar? Oferecendo o melhor de nós mesmos e vivendo como Jesus viveria na nossa vida. Se você é coroinha, ajude a missa como Jesus ajudaria. Se você é cantor, cante como Jesus cantaria. Se você é dona de casa, cuide da sua família como Jesus cuidaria dela. Ame seu filho como amaria se ele fosse Jesus. Ame e cuide do seu marido, do seu pai, do seu irmão, como se ele fosse Jesus. Padre Zezinho já nos ensinava isso há várias décadas atrás. E ele cantava, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Nós temos aqui no Morro aquela que ensinou Jesus a amar, a sonhar, a pensar, a viver, a sentir e a sorrir. Que ela seja também nossa mãe e nossa maestra e nos ensine da mesma forma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.